Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Marcelo Monteiro aqui. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Gente, hoje a gente vai falar sobre assuntos peculiares e às vezes até intrigantes. Como contemplar rápido o meu consórcio? Eu vou dizer para vocês coisas que vão desmistificar esse assunto. Então, se você está pensando em adquirir um consórcio, está programando a sua compra de consórcio, está pensando em contemplar rápido a sua casa ou o seu automóvel, assiste até o final, que eu garanto que você vai fazer o melhor negócio. Primeiro ponto, gente, a ser analisado é o grupo novo. Se você entra no grupo novo, tanto faz ser de carro, de imóvel, de caminhão, enfim, o consórcio é um grupo de pessoas. Automaticamente, se o grupo é novo ou está nos primeiros meses, nas primeiras assembleias, evidentemente os lances são altos, é matemática. Tem mais gente com dinheiro, tem mais gente apressado. No decorrer do passar dos meses, esse percentual de lance vai diminuindo. Ou seja, no grupo novo você está à mercê da sorte. Você vai depender de sorteio, a não ser que você tenha um lance muito robusto. Tem muita gente por aí no mercado oferecendo, os vendedores, é assim que eu chamo, oferecendo facilidades, lances baixos, com prazos longos. Gente, essa conta não fecha. Se o prazo é longo, o lance é alto. Se o prazo é curto, o lance é baixo. Por que, Monteiro, que a matemática é essa? Porque à medida que o tempo vai passando, os apressados vão saindo, o percentual de lance vai diminuindo. Quanto menor o prazo, menor o lance. Isso é matemática. Monteiro, o que é que você considera um prazo longo e um prazo curto? Para mim, um prazo longo de automóveis é 80, 90, 100 meses. Um prazo curto é 40, 30, 20 meses. Para imóveis, o que é que eu considero um grupo relativamente novo? 240, 220, 200 meses. O que é que eu considero um grupo mais antigo de imóveis? 144 meses, 120 meses. Apesar do que, gente, existe uma pegadinha, tá, no consórcio. Eu posso vender para o cara em 120 meses de imóveis, vou lhe botar num grupo em andamento excelente, e esse grupo dele começou em 240 meses e só teve 20 assembleias, ou seja, o grupo está em 220 meses ainda de prazo, eu coloco o cara em 120 e aí eu estou prejudicando ele, porque em 120 meses eu consigo um grupo muito mais antigo. Eu posso explorar muito mais a minha administradora, e tem administradoras que não têm grupos em andamento interessante, fica a observação. Monteiro, se eu estou fazendo num grupo de 200 meses, é obrigatoriamente um grupo novo? Não obrigatoriamente. Esse grupo pode ter 16 assembleias, pode ter 40, pode ter 20. A questão é, se eu faço em 100, eu posso explorar um grupo muito mais em andamento, que faltam 100 meses para terminar. É muito mais fácil o cliente tirar nesse período do que se ele fizer em 100 meses e eu botar ele no grupo que ainda está em 200 meses. Isso vai prejudicar, vai dificultar a contemplação dele, porque o lance lá ainda é muito alto, ainda tem muita gente no grupo, muita gente está apressado. Ou seja, quando o vendedor disser para você que o grupo é em andamento, procure saber quantas assembleias tem esse grupo, que você vai saber se ele realmente está bastante tempo em andamento ou não. Porque se ele só tiver, vamos supor, começou em 240 meses, se ele só tiver 40 assembleias, para que você vai fazer em 100? Você pode fazer em 200, a parcela vai ficar a metade do valor. Agora, se o grupo já tem 140 assembleias e faltam 100 meses, aí é coisa boa, porque já passou até a metade do prazo do grupo. Ou seja, o percentual desse grupo é bem menor, o número de participantes é bem menor, tudo fica mais fácil. Então, o cliente também tem que saber fazer as perguntas certas. Sobre automóveis, imaginem só, eu tenho um grupo que começa em 80 meses, aí ele teve uma assembleia realizada. Aí, se eu quiser, eu posso dizer para o cliente, vou botar você num grupo em andamento. O cliente, com um grupo em andamento eu vou tirar mais fácil, vai ser tudo mais fácil. O grupo só teve uma assembleia, está em 79 meses. Qual é a facilidade que o cliente vai encontrar? Absolutamente nenhuma. Praticamente é um grupo novo, continua sendo novo. Um grupo desse, que começou em 80 meses, ele vai ficar bom daqui a 20 meses no mínimo, e olhe lá. Então assim, não compre gato por lebre. O grupo é em andamento? Mas tem quantas assembleias realizadas? Porque dependendo do prazo que eu estou fazendo, eu posso pegar um grupo muito mais antigo. Atenção, pegar a visão. Ponto número 2. Para eu ter uma aquisição ágil, uma contemplação rápida, não tem mágica não, eu tenho que ter lance. Como é que eu vou contemplar sem lance? Eu vou ficar dependendo de um sorteio? Sorteio não está dizendo é sorte. Então não existe mágica. Existem sim estratégias, existem sim orientações do profissional,
para que a coisa possa fluir de uma forma mais fácil, mais rápida. Mas para isso tem que encaixar dentro do perfil do cliente. Não adianta eu dizer, olha, eu tenho um grupo aqui que você com 10 mil tira 100, mas é em 30 meses. Será que o cliente vai poder pagar a parcela? Então assim, quem cria esse desenho, quem cria essa estratégia é o profissional que vai desenhar e dizer, ah, mas aqui não dá para você? Tudo bem, não dá. Eu sempre digo o quê? Para vender consórcio não precisa mentir. Para contemplar rápido precisa ter lance ou sorte. Simples assim. Se é um lance pequeno, a parcela vai ficar alta, porque o prazo é curto. Se é um lance alto, a parcela vai ficar pequena, porque o lance é alto. Existe um estigma no mercado também, gente, sobre o lance fixo. Para quem não sabe o que é lance fixo, é um valor pré-determinado pela administradora, ou seja, 25%, 30%, 50%, onde além do lance livre, que é a modalidade que tira quem ofertar o maior percentual, também tem uma modalidade de lance fixo, que só concorre nessa modalidade quem ofertar impreterivelmente o lance fixo. Exemplo, se eu tenho uma administradora que o lance fixo é de 25%, quem ofertar 26%, 27% já estará no lance livre. E só quem ofertar 25% estará no lance fixo. Monteiro, mas aí todos vão empatar. Perfeitamente. Todos vão empatar e existirá um critério de desempate. Pode ser aproximado da bola sorteada, geralmente é assim que funciona. Então você está totalmente ligado ao fator sorte. Claro que não é a sorte do sorteio, porque o sorteio todo mundo que tiver em dia concorre ao sorteio. E o lance fixo não, é só quem tiver ofertado o lance fixo. Quem ofertar o fixo concorre no fixo, quem ofertar o livre concorre no livre. Porém, todos empatam no fixo. Tem administradora que entrega só um por fixo e tem administradoras que fazem um revezamento. Um livre, um fixo, um livre, um fixo, até acabar o saldo do grupo. Então tem como você se certificar com o profissional, se ele quiser lhe passar as informações corretas, porque há ainda quem não passe. Quantos bens entregou nos meses anteriores, nos últimos 3 meses? Quantos fixos foram? Não precisa ser exato, igual 10 todo mês, 8, não, ele pode entregar 6 no mês, 4 no outro, 10 no outro, isso é muito relativo, vai depender do saldo do grupo. Porém, essas informações o vendedor pode te passar. Olha, esse grupo aqui, ele está entregando 8 com lance fixo. No mês passado, só 20 pessoas ofertaram. Em algumas administradoras, atenção nessa informação, em algumas administradoras eu tenho como ver quantas pessoas ofertaram. Em outras, eu não tenho como ver. Então, se eu consigo ver quantas pessoas ofertaram o lance fixo ou o lance livre, é uma informação preciosíssima. Eu tenho como diagnosticar. Cara, 20 pessoas ofertaram e 10 saíram. A chance é excelente nesse grupo. Nos primeiros meses, tu vai conseguir tirar, muito provavelmente. E o lance fixo, geralmente, você pode descontar da própria carta de crédito. Ou seja, ou você paga ou você desconta do crédito. Eu acho que o lance embutido já é uma situação bem familiarizada no mercado. Outra situação bem peculiar são grupos se encerrando. Como assim, Monteiro, o grupo se encerrando? O grupo começou em 80 meses, faltam 30 meses para encerrar. Geralmente, o lance vai estar baixíssimo. Às vezes você consegue tirar até só com o lance da própria carta de crédito. Mas aí, a partir desse momento, você pode comprar gato por lebre. Em que sentido, Monteiro? Tem administradoras que eu posso ofertar o lance da própria carta, descontar do próprio crédito, mas a compra do meu carro, o valor do carro tem que ser do valor do saldo devedor. Vou dar um exemplo. Você faz uma carta de 80 mil, oferta 20 mil de lance. Foi contemplado com lance fixo, fácil, beleza, o grupo se encerrando, não tem praticamente mais ninguém ofertando. Aí você vai, não, desconta esses 20 mil da minha carta. Tudo bem, eu vou receber uma carta de 60 mil. Porém, meu saldo devedor é acima de 70. Concorda? Que eu não vou pegar 60 e pagar 60. O carro que eu tenho que comprar, ele tem que ser do valor do saldo devedor. Ou seja, eu tenho que embolsar mais 13, 15 mil reais, desembolsar esse dinheiro, para poder comprar um carro de 75. Ah, mas eu não fui contemplado, não foi com 60? Foi, mas o seu saldo devedor é 75 mil. Existem administradoras que praticam essa política. E existem administradoras que não. Que você descontou o lance da carta, além do seu saldo devedor ser maior do que o seu crédito, você pode comprar um carro do valor da carta. Então, assim, são perguntas que o cliente tem que fazer, perguntas inteligentes. Se você está gostando do vídeo, dá um like aí. Qualquer pergunta que você precisar fazer, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer te responder.
Não deixe de se inscrever também no canal, isso é importantíssimo, nos ajuda, nos motiva a trazer novos vídeos com novas informações privilegiadas, por assim dizer. E vamos voltar para o vídeo. Outro dado peculiar sobre os grupos se encerrando. Eu fiz uma operação aqui e o cliente precisava de um valor de R$500 mil. Só que ele disse: Monteiro, eu não gosto de aportar dinheiro no carro. Quanto menos dinheiro eu aportar, mais dinheiro eu fico no meu bolso e eu posso aplicar esse dinheiro e com esse dinheiro pagar a prestação. Isso é fantástico. Eu vendi para ele 10 cotas de 60 mil, onde cada uma delas ele vai ofertar o lance da própria carta de crédito, ou seja, 25%. Ele vai descontar esses 25% da carta, que corresponde a R$15 mil. Em cada uma delas vai sobrar 45 mil. Esse grupo ele está em 43 meses, se eu não me engano, o prazo dele final. O grupo só tinha 6 pessoas ofertando o lance. Ou seja, eu tenho uma noção que ele não vai contemplar as 10 cartas no primeiro mês, mas que talvez nos 3 primeiros meses ele consiga contemplar todas. Porque vai ser quase impossível entrar mais 10 cartas, 20 pessoas num grupo desse, não obrigatoriamente. Isso é uma regra? Não. Mas ele consegue ter uma ideia da possibilidade da velocidade que ele vai conseguir contemplar essas cartas com o lance baixo do jeito que ele quer. Ah, mas agora mês que vem, já que ele entrou, Monteiro, vai ter 16 pessoas ofertando. Ok, mas 10 são dele, né? Então assim, nem todo grupo vai ficar nessa condição, mas são informações privilegiadas que o vendedor pode ter em determinadas administradoras que pode concatenar com o que o cliente está procurando. Você não quer saber quantas pessoas estão ofertando, qual é a sua real possibilidade, e vamos olhar os 3 últimos meses, quantos saíram. Então assim, grupos se encerrando são super interessantes. Algumas administradoras disponibilizam essas vagas, porém, geralmente são sempre parcelas altas, porque o prazo é menor. Mas para o cliente que está procurando facilidade, ele disse: para mim não importa a parcela, eu quero diminuir o meu aporte de lance, perfeito. Pessoal, peculiaridades sobre algumas administradoras, isso é importante falar também. Eu não estou citando nomes aqui, porque na verdade eu conheço todas, então eu cito algumas características peculiares de algumas administradoras. Tem consórcio por aí que o cliente pode usar 50% da própria carta como lance. Monteiro, é interessante? Às vezes sim, às vezes não. Como assim às vezes sim, às vezes não? Você concorda que você, para ofertar 50% da carta, mais uma parte do seu bolso, você tem que fazer uma carta 2 vezes o que você precisa? Se você precisa de 200, você tem que fazer uma de 400. Consequentemente, essa taxa de administração vai dobrar. Às vezes, ou na maioria das vezes, ela vai ficar mais barata que um financiamento, mas mais caro que um consórcio convencional. Às vezes, um grupo desse está saindo com 60% o lance. É interessante você fazer uma carta 2 vezes o valor que você precisa, porque aí você oferta 50% da carta e bota 10% do bolso, que na verdade corresponde a 20%, porque a sua carta é dobrada. E aí você consegue tirar com um lance baixo, considerando a situação do mercado hoje. Tem grupos saindo com 50%, tem grupos saindo com 51%, tem. Aí você pode fazer o valor da carta que você precisa, sem dobrar ela e ofertar só os 50%. Ou você pode dobrar essa carta, ofertar só os 50% para tirar sem lance algum ou quase nada. Muita gente faz isso, porque fica mais caro, como eu disse, do que um consórcio convencional, mas em compensação fica mais barato que um financiamento. É preciso fazer a conta. Você já tem financiamento aprovado? Você já viu a conta do financiamento? É importante fazer essa comparação. Esses grupos, geralmente, que estão saindo com esse percentual, eles estão no lance limitado ou lance máximo, dependendo da administradora, usa esses jargões diferentes. O que é isso? São percentuais que não podem ser superados na Assembleia. Um exemplo, o lance máximo esse mês é 53%, por conta do saldo devedor do grupo, do prazo do grupo. No mês que vem é 52%, no mês que vem é 51%, isso é só um exemplo hipotético. Então, no máximo, o lance ofertado vai poder ser aquele. Ninguém vai poder ofertar um lance maior do que esse. Senão quem entrou lá atrás no grupo fica em desvantagem, porque o saldo devedor dele, no máximo, é aquele saldo devedor do percentual do lance. Então assim, eu tenho certeza que eu estou empatando, que a minha chance de tirar é imensa, porque o meu lance é o lance máximo. Mas com quantas pessoas eu estou empatando? Uma coisa é empatar com 3 e outra coisa é empatar com 300. Então tem administradoras que você consegue ver
com quantas pessoas você está concorrendo, e tem administradoras que não. Mesmo assim, são grupos bons, vale a pena ver a possibilidade, porque o lance está limitado, você está ofertando o lance máximo, mas cedo ou mais tarde, no curto espaço de tempo, você vai conseguir contemplar sim. Outra informação muito rica, você está vendo ali que saiu 10 bens, entregou 8 com o lance máximo e 2 com o lance menor do que o máximo, matematicamente, é óbvio que só 8 pessoas ofertaram o lance máximo. Isso significa dizer que se você oferta um lance máximo, a possibilidade de você tirar é enorme, porque o grupo está entregando até para quem não ofertou algum lance máximo. Tem administradoras que entregam 62 contemplações, 120 contemplações por mês, todas com lance limitado. Interessante, né? É só eu fazer um consórcio desse e eu vou ser contemplado. Não. Você não sabe se tem 200 pessoas ofertando, se tem 300. Porque o grupo entrega muitas contemplações, não significa que todos aqueles que ofertaram tiraram, não. Isso é informação preciosa. Fale com o profissional, ele vai conseguir esclarecer essas informações para você. Uma coisa extremamente recomendada, e quem vai fazer um consórcio que não faz isso está fadado ao fracasso. Qual é o grupo que você está me oferecendo? Grupo X. Vamos ver os últimos 3 resultados desse grupo. Número de entrega e percentual de lances ofertados. Isso é basicão. Você já parte do princípio de que, né, o grupo nos últimos 3 meses, se eu tivesse ofertado X, eu teria tirado nos 3 últimos meses. Então não é possível que... Uma pergunta que eu sempre faço ao meu cliente, quando eu mostro para ele o resultado dos lances anteriores, dos meses, o comportamento do grupo. Meu amigo, nos últimos 3 meses você tinha tirado para esse lance. Será possível que isso não vai dar certo? Simples assim. De toda forma, gente, existem grupos bons e grupos ruins. Grupos novos, relativamente bons, e grupos antigos, relativamente ruins, que deveriam ser bons. Ou seja, por isso que você tem que fazer esse raio-x, essa pesquisa, essas perguntas, para você ter um diagnóstico melhor de onde você vai entrar, qual negócio você está fazendo, quais são suas reais possibilidades, já que você tem a emergência. Geralmente hoje, qual é o maior gargalo da negociação? Monteiro, não posso ficar sem carro 1 minuto, eu tenho uma logística muito grande. Gente, é quase impossível você resolver essa situação. Tá, o vendedor, não se preocupa, não, a gente vende o teu carro e não existe isso. Não vai nessa, tu vai se atrapalhar. O que acontece é, olha, você vai ter que ficar uns dias sem carro. Os dias da espera até o dia da assembleia, os dias da espera da aprovação do cadastro e do recebimento do carro, é natural. Se você ficar andando de Uber nesse período, ou se você alugar um carro, é muito mais barato do que você ficar achando que precisa financiar porque não pode ficar um dia sem carro. Pega a visão. Se você está gostando, comenta aí, dá um like, ajuda o nosso canal, isso nos favorece, nos ajuda a trazer mais informações para vocês. Faz a pergunta aqui, qualquer coisa relacionada ao vídeo, ou até mesmo assuntos que não tenham sido falados aqui no vídeo, estou aqui para responder vocês da melhor forma possível, ok? Gente, cuidado com o que dizem no mercado, tá? Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita gente prometendo que não pode cumprir, tem muita gente despreparada no mercado, tem muita gente falando o que não sabe. Existe um termo cultural no sistema de consórcio, que o consórcio, o vendedor é desonesto. Um amigo meu foi enganado pelo vendedor de consórcio. Isso eu escuto há 22 anos. E eu acho que 1/3 da população brasileira paga consórcio. Então tem alguma coisa errada aí, não tem? Procure um profissional. Gente, então o vídeo foi esse, espero ter esclarecido, espero ter ajudado na aquisição do seu consórcio. Caso você precise de alguma informação, precise de algum consultor para passar as informações, nós temos uma equipe especializada, estamos à sua inteira disposição. Então aqui embaixo eu vou deixar, gente, as redes sociais da minha empresa, telefone da minha empresa, formas de você nos contactar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.